Então tá, então vamos iniciar aqui a nossa aula 5 e a gente vai falar um pouquinho sobre os contratos internacionais e o arcabouço jurídico dos contratos internacionais. Então, para falar sobre isso, é necessário que a gente faça essa incursão histórica dentro do movimento do comércio internacional propriamente dito. Então, se a gente for ver uma ideia de uma criação de uma legislação própria para o comércio internacional. Então, como vocês já devem ter estudado, na Idade Média, o mundo se dividia um pouco em feudo, não é? A ideia do feudalismo, e cada território lá tinha suas próprias regras. A emergência de um comércio internacional vai um pouco de encontro a essa ideia de um mundo dividido em feudos, em reinos, e a necessidade, na realidade, de ter uma lei específica para os comerciantes. Então, esse comércio em grandes feiras aqui e o surgimento, a gente vai ver muitos nas cidades-estados italianas, e aí a emergência, o quê? Do comércio que vai sendo levado ali do Mediterrâneo para a Europa. E era preciso, portanto, ter uma legislação própria que os comerciantes não iam sujeitar a cada reino uma legislação ou cada feudo uma legislação própria. Então, tem-se essa ideia de uma justiça também diversa dessa justiça senhoral ou feudal ou própria aí de cada reino. Então, a gente tem, ao longo do século XI, XVI, XVII, e aí de forma mais específica no século XVIII, uma ideia aí de um direito comum para esses comerciantes. Quando surge a ideia de Estado Nacional, a gente tem uma nacionalização do direito comercial. O que isso vai fazer? Olha, cada Estado soberano, então lá com a Paz de Westfália, que vai dar aqui a primeira pontapé para a criação de estados soberanos, a gente tem para cada estado soberano emergência de um estado nacional e também um estado nacional comercial. Tanto é que no Brasil, por exemplo, a gente tem um Código Comercial em 1850, antes mesmo do Código Civil, que só veio lá em 1916. Então, nós temos aqui emergência de vários direitos comerciais que, de certa forma, queria se distanciar do direito civil no sentido de ter também uma identidade própria com esse direito dos comerciantes. Mas o que vai acontecer é que no século XIX e também no século XX, o direito vai ser uma expressão da cultura e das leis de cada país. No final do século XX e século XXI, nós vamos verificar um incremento das trocas comerciais, várias organizações internacionais, como, por exemplo, a emergência de organizações próprias para o comércio internacional, como a Organização Mundial do Comércio, que a gente viu lá em Direito Internacional Público, e isso vai fazer com que, e a globalização vai fazer com que o comércio internacional ele se acentue cada vez mais. E aí vem também a necessidade de uma regulamentação jurídica específica para esse comércio internacional. Quando a gente estudou lá o conflito de leis, o que acontece? Cada país tem a sua lei, né, o seu elemento de conexão, a sua lei internacional privada, para resolver casos relacionados aqui aos contratos internacionais, ao comércio internacional. Mas isso vai gerar para os comerciantes uma grande insegurança. Por quê? Porque eles não vão saber, ao final, qual é a lei do contrato deles. Isso gera insegurança no comércio, gera o quê? Mais custos, mais incerteza. Então, imaginem que o sujeito tem lá uma empresa de exportação, ele vende para vários locais no mundo e cada local que ele vende tem uma lei diferente em relação àquela venda de mercadoria. Isso faz com que ele não saiba, no final das contas, qual é a lei do negócio dele propriamente dito. Isso vai fazer com que, muitas vezes, ele tenha que litigar em diferentes países, contratar uma banca de advogado em diferentes países. Isso vai elevar os custos de contratação e muitas vezes sequer vai valer a pena
para esse comerciante vender para determinados mercados. Então, o que a gente tem, na realidade, é que com essa emergência do aumento do comércio internacional, também a gente tem uma preocupação de regras que sejam uniformes para esse comércio. O que seria a ideia de regras uniformes? A ideia de regras comuns, que a gente fala em direito internacional privado, de uniformização das normas. O que isso significa? Bom, em vez de eu ter vários códigos civis ou vários códigos comerciais para atuar no contrato internacional, eu vou ter uma regra comum. Como que eu poderia achar uma regra comum? Ou a gente pode fazer uma uniformização da própria regra de direito internacional privado, qual seja, todo mundo vai ter uma regra que diz que a lei aplicável é a lei do local em que o contrato foi assinado. Aí isso aí já facilitaria um pouco, porque o sujeito saberia que o que vale é o local que ele assinar o contrato. Ou a gente poderia ter uma uniformidade ainda maior, digamos, em vez de ter ainda, né, nesse caso, que todo mundo tenha um local comum, né, uma regra de conexão do local em que o contrato for assinado, e aí isso pode levar à aplicação de diversas normas, dependendo do lugar em que o contrato foi assinado. Em vez da gente ter isso, vamos ter como se fosse um código civil comum. Vamos ter uma regra mesmo, digamos assim, para determinados temas do direito internacional, do comércio internacional comuns. E aí a gente pode falar, por exemplo, dos inconterms. Vocês já estudaram esses inconterms lá em direito empresarial. Quem teve, e os principais lá é o, por exemplo, Free On Board, FOB, cláusula FOB, F-O, não é? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, mas uma cláusula, pelo menos o Tadeu me disse que já viu com vocês essa matéria. Então, o que isso significa? Significa essas cláusulas de inconterms, que eram 13, agora em 2010 passaram para 11 cláusulas, significa que quando eu colocar lá uma cláusula num contrato de compra e venda, e essa cláusula for uma cláusula FOB, eu sei que a responsabilidade do vendedor, ela vai... Oi? Não? Ela vai até o embarque da mercadoria. Depois, quem tem a responsabilidade, quem recebe essa mercadoria é o comprador a bordo do navio. Então, vejam que essa cláusula, essas cláusulas de inconterms, que está aqui, ó, da Câmara de Comércio Internacional, ela sequer passou por o aval de um Estado. Foram os próprios comerciantes que começaram a realizar aí estudos e identificar que era necessário fazer um padrão de comportamento com algumas cláusulas que fosse aqui perceptível por todos os comerciantes do mundo. Então, quando a gente verifica num contrato internacional uma cláusula dessas, o leitor já sabe do que se trata, ele sabe qual é a assunção de responsabilidade de cada uma das partes. Depois a gente tem também a questão da arbitragem no âmbito do direito comercial internacional. Por que é tão festejada a ideia de arbitragem? Por que ela é tão usada a ideia de arbitragem no mundo do comércio internacional? Porque as partes não querem se sujeitar ao juiz de cada país. Elas não querem ter, como eu coloquei anteriormente, uma banca de advogados em cada país. Elas não querem, de repente, que um juiz nacional possa, de alguma forma, estar influenciado por uma empresa, por um espírito de nacionalidade que, de alguma forma, fosse privilegiar a empresa da nacionalidade que ele também compartilha. Então, isso fez com que a arbitragem internacional fosse um caminho buscado pelo comércio internacional para resolver conflitos no âmbito internacional. E também, a partir dali, criar um direito próprio, que é um direito específico de alguns contratos internacionais. Vai dar comida para os neném. Tá? Pessoal. Quando a gente fala em contratos internacionais, então a gente pode perceber aí
que há no âmbito no comércio internacional uma preocupação muito grande com essas, tá? Uma preocupação, deixa eu ver o que tá aqui, pessoal, no mudo, tá? Uma preocupação muito grande aqui com essa uniformidade em relação tanto à jurisdição, ou seja, muitas vezes cair por um caminho da arbitragem, a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, mas também buscar cláusulas comuns. Aí eu falei da ideia de uniformização também em relação à escolha da lei aplicável ao contrato, ou seja, da própria norma de direito internacional privado que vai ser aplicável. Aí emerge nessa discussão uma possibilidade de as partes escolherem a lei do seu contrato. Vejam que é uma inovação em relação a contratos internos. Então, vejam, em vez de eu aplicar o artigo 9º da nossa lei de introdução, que diria para aplicar a lei do local em que o contrato foi celebrado, em vez de eu ter esse artigo, vamos supor que as partes no próprio contrato, elas escrevam, assim como existe uma cláusula de eleição de foro, por exemplo, né, isso é comum nos contratos internos, a gente verifica lá, olha, as partes elegem o foro de Porto Alegre, a comarca de Porto Alegre, para eventual litígio. Então, é comum que as partes, assim, em contratos internos, o façam. Mas imaginem, e é comum também que assim o façam em contratos internacionais. Então, elas vão colocar, por exemplo, que elas elegem lá a jurisdição da comarca de São Paulo para resolver um litígio envolvendo um contrato de uma empresa brasileira com uma empresa, sei lá argentina, de outro lugar. Mas imaginem que ao lado de uma eleição de lei, de foro, elas pudessem eleger a lei. Então, elas fariam o seguinte, olha, eu escolho o foro de São Paulo, que significa eu escolho o juiz brasileiro, não é, para resolver determinada causa, e além disso, eu escolho a legislação brasileira. E aí tem uma questão que é bem importante, pessoal, porque não é automático. Por exemplo, significar que eu escolheria apenas o foro de São Paulo não significa que o juiz de São Paulo iria aplicar a lei brasileira, porque nós estudamos já, não é, desde o início do semestre, que ele seria obrigado a aplicar o artigo 9º. E aí, nessa hipótese, o que ia acontecer? Aplicando o artigo 9º da lei de introdução, ele iria ver o local em que o contrato foi realizado, que poderia não ser no Brasil. Então, não é a verdadeira afirmação que, ao escolher o fórum, eu automaticamente escolho a mesma legislação para reger esse contrato. Eu preciso ter uma cláusula de eleição de foro e, muitas vezes, uma cláusula de eleição de lei. Então, para que desse aí uma maior segurança, porque tudo nesse âmbito do comércio internacional diz respeito a uma busca de segurança jurídica, para que haja maior segurança jurídica, ou seja, que os comerciantes, não é, os empresários que vão fazer um contrato internacional saibam qual é a lei do seu contrato, eles resolveram, então, começar a eleger a lei, digamos assim. Então, vamos fazer um contrato internacional em que eu escreva dentro do contrato que este contrato é regido pela lei brasileira, ou este contrato é regido pela lei argentina, ou aqui francesa, ou de algum determinado estado nos Estados Unidos. Então, vejam, dentro de um contrato internacional, existiria essa possibilidade de eleger a lei deste contrato. Nós damos a essa possibilidade o nome de autonomia da vontade no direito internacional. Então, quando a gente fala em autonomia da vontade no direito internacional privado, isso significa a possibilidade de as partes elegerem a lei do seu contrato. Para além de eleger o próprio conteúdo do contrato, então, quando a gente fala no âmbito interno de autonomia da vontade, significa que as partes vão fazer ao seu alvitre a forma que o contrato vai ter, os direitos e as obrigações de cada uma delas. Quando a gente fala em autonomia da vontade no direito internacional privado, isso significa especificamente a possibilidade de as partes elegerem a lei do seu contrato. Mundialmente, essa possibilidade é aceita pelos países.
Então, nós tivemos um primeiro momento, vejam, na década de 80, uma convenção, que é chamada Convenção de Roma, sobre lei aplicável aos contratos internacionais. Essa convenção virou um regulamento da União Europeia. Tá? O que significa que virou um regulamento? Essa convenção ela tinha sido feita no âmbito da União Europeia, abrindo as partes, ou seja, era um tratado internacional para os países membros da União Europeia. E os países membros, então, poderiam aderir a essa convenção que dizia sobre contratos internacionais, lá no artigo 5º, abria a possibilidade das partes elegerem a lei do seu contrato internacional. Então, os países aderiam a essa convenção. Posteriormente, essa convenção virou regulamento da União Europeia, ou seja, é legislação de todos os países que são membros da União Europeia. Uma vez que algum país entre na União Europeia, esse regulamento já está automaticamente em vigor. Então, ele não precisaria, posteriormente, vamos supor, ratificar essa convenção. Então, essa ideia de eleição de lei, ela é amplamente aceita em todos os países da Europa, já também pela jurisprudência americana aceita nos Estados Unidos. E no âmbito da OEA, nós tivemos a CIDIP, Conferência Interamericana de Direito Internacional Privado. Então, nós temos várias conferências ao longo dos anos, e aí dentro dessas conferências interamericanas, uma ideia de aproximação de legislação entre os países partes da Organização dos Estados Americanos. Nós tivemos aqui uma iniciativa também de fazer uma convenção internacional que possibilitasse os países da América a escolherem a legislação aplicável ao seu contrato. Essa CIDIP é de 1994, mas lamentavelmente, pessoal, essa convenção não entrou em vigor. Apenas a Venezuela e o México aderiram a essa convenção. Então, essa convenção do México acabou não sendo aí aceita pelos países membros da OEA. No Brasil, nós não temos ainda uma legislação que tenha de alguma forma, como que eu posso dizer isso? De alguma forma flexibilizado a interpretação do artigo 9º da nossa lei de introdução. Isso foram uma das questões que a gente colocou bastante no início das aulas, como a nossa lei de introdução é uma lei muito datada, ela é um decreto-lei 4657 de 1942, quer dizer, de uma época muito afastada do que hoje a gente pode verificar em relação ao comércio internacional, a importância dos contratos internacionais. Tanto é que a gente só tem um artigo de contratos internacionais, que é justamente o artigo 9º. Então, alguns autores fazem uma leitura a partir de um olhar constitucional. Aí, por exemplo, o Jacó Dollinger, o Lauro Gama, por exemplo, fazem uma leitura no sentido de que não está proibida no artigo 9º a possibilidade das partes elegerem a lei do seu contrato. Outros doutrinadores, aí, por exemplo, a Nádia de Araújo, tem um livro só sobre isso, Contratos Internacionais, que foi a tese de doutorado dela, que ela diz, olha, na minha opinião, a lei é muito estrita, ela não dá essa margem para as partes poderem eleger a norma do seu contrato. Então, não há aqui digamos assim, um ponto final quanto à possibilidade no Brasil de eleição da lei, a não ser na Convenção de Viena, que é uma convenção da qual o Brasil aderiu, tá bem? E essa convenção, no tema da compra e venda internacional de mercadorias, então vejam, restrita para mercadorias, nós já vamos falar da Convenção de Viena, abre uma possibilidade para as partes elegerem a lei do seu contrato. Eu coloquei aqui também a ideia dos princípios do UNIDROIT, como aqui outra forma de uniformização da legislação a respeito do comércio internacional. O UNIDROIT é uma organização intergovernamental internacional com sede em Roma e ela tem por função, tá, pessoal? Então, o UNIDROIT é uma organização internacional
que se propõe a uniformizar, por isso UNIDROIT, de unir o direito, não é? O direito, principalmente aqui relacionado ao comércio internacional. Então, ele lançou a ideia de princípios aqui, ele lançou normas, como se ele fizesse, vamos supor, especialistas fizessem normas de vários tipos de contratos e colocasse à disposição das partes. E elas poderiam eleger esses princípios como lei do seu contrato. Então, elas faziam referência a esses princípios. Qual é a vantagem disso? Que ele está traduzido para a maioria dos idiomas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um contrato com um chinês, eu refiro lá os princípios do UNIDROIT a determinado rol de princípios, e eles sabem também do que se trata, porque tem acesso e conhece. Então, é amplamente divulgado esses princípios do UNIDROIT. Então, nós tivemos em 1994, em 2004 também o lançamento de uma atualização desses princípios. Tudo isso à disposição das partes. Para quê, pessoal? Para dar uma maior liberdade às partes na contratação em relação à legislação que elas vão optar. Por quê? Porque elas não querem ficar aqui à mercê de determinado juiz, entender que a eleição de lei delas não é válida, ou que a legislação de determinado país indica a norma do local da celebração do contrato, enquanto de outro país pode indicar a norma de execução do contrato, ou mesmo outros países podem afastar essas normas e dizer assim, olha, pelo princípio da proximidade, eu entendo que deve ser aplicado essa lei aqui, que está mais próxima ao contrato. Então, isso gera uma grande insegurança no âmbito do comércio internacional. Então, para que a gente pudesse, de alguma forma, fugir dessa insegurança, o que na década de 90 estava despertando um dos empecilhos para a abertura do Brasil na seara do comércio internacional era justamente a ausência de normas de arbitragem mais flexíveis, digamos assim. Não que não existia arbitragem antigamente, antes da Lei 9307, que é a lei de 96, existia. Mas em razão da inafastabilidade do Poder Judiciário, o que acontecia é que qualquer arbitragem poderia ser discutida posteriormente nos tribunais locais. Então, na realidade, o sujeito ia, gastava na arbitragem, tinha uma decisão judicial e, posteriormente, essa decisão judicial, quem perdia na decisão ia na decisão arbitral, quem perdia nessa decisão arbitral ia para a justiça e tentava anular. Então, isso acabava gerando mais custo e mais tempo na resolução dos conflitos de comércio internacional. Então, nós tivemos aqui, em 1996, uma lei de arbitragem que tinha esse propósito de dar aqui maior segurança no arcabouço jurídico relacionado ao comércio internacional. Nós tivemos em 2015 uma alteração dessa legislação. Essa alteração, inclusive, foi bastante debatida. Não vem ao caso do que a gente está conversando agora, mas foi uma alteração para possibilitar a participação da administração pública, principalmente, e também, pessoal, em relação ao consumidor. Em relação ao consumidor, não houve aqui a mudança para permitir arbitragem, mas ainda tem bastante discussão. Mas recentemente, inclusive, li um artigo na revista Direito do Consumidor defendendo a arbitragem nas relações de consumo, aí como uma forma mais célere de resolução da demanda. É um tema bastante sensível que a gente foge um pouquinho da nossa abordagem. Bom, vindo aqui em relação à arbitragem, então nós temos o artigo 2º, que é o que nos interessa aqui em relação à arbitragem. Vejam que interessante a forma como ele coloca essa liberdade das partes em relação aos contratos internacionais. Vejam, as partes poderão escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Poderão convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais. Oi? Nada? E nas regras internacionais de comércio. Então, vejam, pessoal, que
é uma liberdade ampla das partes para eleger a lei, não apenas na arbitragem relacionada aos contratos internacionais, mas a qualquer tipo de contrato. Isso vai fazer com que elas possam escolher a regra de direito, tá, pessoal, de determinado país. Então, as partes poderiam, numa arbitragem internacional... Colega, por favor, desliga o microfone. Obrigado. Então, a gente poderia, pessoal, numa arbitragem internacional, escolher a regra de qualquer país, vamos supor, eu poderia fazer um contrato e decidir lá que esse contrato deve ser regido por determinada legislação e que a arbitragem deve cumprir essa legislação. E, além disso, eu posso também pedir que o árbitro eleja usos e costumes do comércio internacional. Aqui, princípios gerais, eu posso fazer menção a determinada convenção internacional, ou posso fazer menção mesmo a princípios, como, por exemplo, eu falei dos princípios do UNIDROIT, que é uma legislação lá de uma organização internacional à disposição das partes. Então, vejam que na arbitragem existe uma ampla autonomia de vontade das partes. Como é que elas fazem a eleição dessa arbitragem no contrato? Então, que a gente dá o nome de convenção de arbitragem. Pode ser por uma cláusula no contrato, que aí a gente dá o nome de cláusula compromissória. Vamos supor que o contrato vai fazer menção a essa eleição de lei e também vai fazer menção lá que as partes acordem ir para uma arbitragem e aí já vai indicar normalmente o árbitro que elas querem. Por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional de Londres, ou de Paris, ou aqui de São Paulo. Então, ela vai fazer menção à arbitragem que ela quer, escolhe para o seu caso. Ou elas podem também, posteriormente, não é, fazer um compromisso arbitral. Então, posteriormente que o litígio apareça, vamos supor que a controvérsia jurídica apareça e elas não têm um entendimento em relação a determinada obrigação, vamos supor agora em relação à pandemia de Covid-19, elas, então, uma das partes tem dificuldade de cumprir o contrato. E aí, então, ela pode fazer, então, um acordo de arbitragem para ver os termos dessa revisão de contrato em relação a esse fato extraordinário, por exemplo. Então, tudo isso é possível que elas façam posteriormente essa convenção de arbitragem, que ela pode ser dentro de um processo, veja, elas podem começar um processo jurídico para discutir, pararem, fazendo um compromisso, irem lá resolver, ou elas podem fazer também fora de um processo judicial. E o mais interessante, pessoal, é que quando há uma arbitragem, tá, que é muito comum em contratos internacionais, não há possibilidade de dupla revisão. O que significa isso? O juiz brasileiro não pode depois entrar no mérito da arbitragem, se o árbitro errou, se ele não devia ter dado a indenização, se ele deu pouca indenização. Em relação a esse aspecto, o juiz brasileiro não pode mais se pronunciar. A única coisa que ele poderia falar é sobre a parcialidade do árbitro, ou seja, que esse árbitro ele não foi imparcial, não é? Então, de alguma forma, houve aqui uma sentença parcial, ou seja, o árbitro tinha aqui alguma vinculação com alguma das partes. Se a sentença, pessoal, ela for proferida numa câmara de arbitragem exterior, ou seja, relacionada a outro país internacional, por exemplo, a Câmara de Comércio que eu falei de Paris, de Londres, essa sentença precisa ser homologada, ou seja, ela precisa passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão brasileiro que vai dar, que a gente chamaria um nome bem específico, exequatur, não é, pessoal? As sentenças estrangeiras que são proferidas no exterior. Então, se ela vem... Agora, se a arbitragem ela for nacional, for para uma Câmara nacional, foram árbitros nacionais, ela não vai ser homologada. O que ela vai ser? Ela vai ser executada posteriormente na justiça comum. Então, há a fase lá de execução de sentença propriamente para a sentença arbitral, de arbitragem, ok? Então, essa é a questão de arbitragem que eu queria trazer alguns pontos.
Outra questão importante quando a gente fala de contratos internacionais é que muito desses contratos são entre ausentes. O que significa, pessoal? Muitas vezes as partes não vão sentar e negociar um contrato. Hoje, ainda mais pelo computador e nessa história aí de pandemia, elas vão fazer o contrato pela internet. E aí, qual é a lei aplicável a este contrato internacional se não houver uma cláusula de eleição de lei? Aí, lá o artigo 9º, parágrafo 2º, que a gente ainda não tinha visto, vai dizer que no contrato entre ausentes aplica-se a lei do proponente. Ou seja, o que significa isso? Que a proposta, a lei do proponente e a proposta no sentido de conter todos os requisitos para o contrato, ela é vinculativa. E a partir dali, então, nós temos também uma cláusula que vai determinar que a lei aplicável a este contrato é a lei do proponente. Então, isso é... Pode falar, amor. Isso se aplica aos contratos de consumo? Boa pergunta. O que tu acha? Eu acho que se usasse de uma analogia poderia ser aplicado, mas ainda mesmo vai faltar alguma coisa ali. Tem vários problemas em relação ao contrato de consumo, né? O primeiro é que a proposta seria sempre do fornecedor. Então, para todos os contratos de consumo no âmbito internacional, se a gente aplicasse essa norma, a gente teria sempre a norma do fornecedor. Primeiro ponto. Segundo ponto é que muitos contratos internacionais de consumo têm cláusula de eleição de lei. Se vocês pegarem o celular de vocês, colocarem lá algum desses contratos de aplicativo, Facebook, por exemplo, vocês vão ver, se forem ler as cláusulas, né? Que ninguém lê, né? Mas se vocês forem ler, normalmente existe uma cláusula de eleição de lei e de eleição de foro, que também poderia afastar a aplicação da jurisdição nacional. O que acontece na relação de consumo foi o que nós falamos lá na outra aula. O que é? Que a lei do consumidor ela vem com uma força de lei de ordem pública, ou que a gente chama no direito internacional privado de lei de aplicação imediata. E aí, para essa questão, eu poderia interpretar que o Código de Defesa do Consumidor, isso, Priscila, lei de ordem pública, então, que o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que vai ser aplicada aquela norma, inclusive para relações de consumo de âmbito internacional. Então, veja, eu teria a possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor para todas as relações de consumo em que o consumidor, né, de alguma forma, o consumidor seja nacional brasileiro. Claro que quando a gente fala em relação às normas de consumidor, a gente pensa hoje principalmente no consumo eletrônico, por meio da internet. Que acaba sendo, na maioria das vezes, mais uma adesão, porque tu não tem como discutir cláusulas do contrato. Exatamente. Então, nesses contratos de consumo pela internet, a jurisprudência tem aplicado o CDC, porque é o local em que o consumidor está. Então, ele realiza o contrato, mesmo que seja um contrato internacional, ele realiza o contrato no Brasil. E o consumidor está no Brasil e aplica-se essa lei de ordem pública. A dificuldade maior em relação aos contratos de consumo são quando o consumidor sai em viagem, por exemplo. Vamos supor que o consumidor seja um turista e esteja na Itália. Então, nessa hipótese, sujeitaria a lei italiana, já que ele está lá, e em relação a determinada compra de mercadoria, então vem essa questão em relação a essa interpretação. Se no caso tiver alguma empresa, vamos supor, que seja da mesma cadeia de fornecimento da empresa no exterior, a jurisprudência entende, por exemplo, que a empresa congênere que está no Brasil poderia responder em relação àquele caso, porque elas seriam do mesmo grupo econômico. Então, o próprio artigo 28, parágrafo 3º do CDC, que daria, na verdade, uma responsabilidade subsidiária, ele é aplicado com uma ideia de cadeia de fornecimento.
Então, vamos supor que é o caso que eu trouxe para vocês do Panasonic. Então, vejam, comprou no exterior da marca Panasonic, a Panasonic do Brasil responde. Aí tem um outro caso até que a Elisiane trouxe, depois eu até vou botar no nosso portal, que era um caso do Hotel Meliá. Então, como é a mesma rede, o Hotel Meliá do Brasil responderia por algum fato ocorrido no exterior. Então, existe também essa interpretação, embora essa hipótese seja vista com maior restrição, tá, gente? Essa possibilidade aí de uma empresa que comunga da mesma marca. Agora, mais difícil ainda seria isso. O consumidor hipossuficiente, exatamente. Mais difícil ainda seria a hipótese da gente considerar um contrato totalmente realizado no exterior. Vamos supor que eu contrate um táxi no exterior para levar de um determinado lugar para o outro, né? Aí teria uma empresa de transporte, aí seria mais difícil de conseguir uma aplicação extraterritorial da lei brasileira lá no exterior, entende? A forma como eu estou colocando. Um Uber, mas aí eu teria Uber no Brasil, poderia acionar o Uber do Brasil pelo determinado fato no exterior, por exemplo. Então, essa é também as empresas que comungam da mesma marca, não é? E são também essas empresas transnacionais, elas acabam tendo essa dimensão de poderem ser efetivamente processadas no foro de vários consumidores. E existe um projeto de lei de alteração do Código de Defesa do Consumidor, que não está indo para frente, não é? Porque, como eu coloquei na última aula, o projeto de lei que está indo para frente é o 3515 do superendividamento, mas em relação ao comércio eletrônico, existe aí uma proposta para o foro do consumidor, mas ainda não está. A gente só tem um artigo de comércio eletrônico no CDC, que é o artigo 49, que nem previa, na verdade, compras pela internet, previa por telefone. Então, que era o contrato aí, a possibilidade de desistência. Então, vejam que sequer na década de 90 se pensava em consumo internacional, né? E em 42, quando a nossa lei foi feita, sequer se pensava em direito do consumidor. Tá? E em relação ao transporte internacional, aí a gente tem uma convenção específica, que é a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia, que tratam do transporte internacional de passageiros. Agora eu tenho um artigo, pessoal, sobre passageiros. A globalização atropelou tudo, né, professora? Não tem mais limites agora, né? Exatamente, né? Isso aí do contrato mesmo. Hoje eu estou na minha casa, eu posso contratar uma empresa para entregar uma mercadoria da China aqui na minha casa. Então, totalmente, um contrato internacional. E se vocês forem ver esse contrato internacional, muitas vezes é um contrato de adesão, como a Mona colocou, ele vai estar com cláusulas de eleição de lei e com cláusulas de eleição de foro para outro país. Aí, claro, que o que vai acontecer se o contrato não chegar, né? Se a mercadoria não chegar a contento? Eu vou ignorar essa cláusula e vou entrar com uma ação aqui e nenhum juiz vai afastar essa minha ação, não é? E vai entender que essa cláusula não é válida porque se trata de relação de consumo. Então, possivelmente, a tendência, né? Como as coisas podem mudar, mas a tendência é que o juiz não considere, né, a jurisprudência nesse sentido. Outra coisa, pessoal, tem um artigo sobre transporte aéreo na Covid, eu vou botar lá na aula de hoje também, se alguém tiver interesse em passagem aérea, coisas desse tema, de uma professora de Direito Internacional. Então, vou colocar depois lá em relação a essa. Não é exatamente o que a gente está trabalhando, mas pode ser que alguém tenha interesse. Tá bem? Vamos lá, adiante. Então, quando a gente falou já em relação à uniformização, a busca da uniformização no comércio internacional visa justamente a dar uma maior segurança jurídica. Então, no tema da mercadoria, da compra e venda internacional de mercadorias, tá? Neste tema, uma agência da ONU chamada UNCITRAL, tá? Resolveu promover debates, não é? E promover aqui discussões
para fazer um tratado internacional. Então, é uma convenção, que a gente já viu lá em Direito Internacional Público, que é a mesma coisa de tratado, sobre contrato de compra e venda de mercadorias. Tá bem? Ela foi feita em 1980, tá? Em Viena, por isso que se chama Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. E ela entrou em vigor internacionalmente em 1988, quando atingiu um número mínimo de ratificação. O Brasil só ingressou nessa convenção em 2014, demorou bastante, pessoal, já tinha, assim, muitos países já eram partes, e ele só ingressou também em 2014, depois de muita pressão de vários setores do comércio, aí para que o Brasil fizesse parte da Convenção de Viena. Então, diferentemente de uma norma de direito internacional privado, por exemplo, que diz, para contrato internacional, escolha a lei de determinado país, etc., essa convenção é como se fosse um capítulo de um código civil que trate a respeito da formação dos contratos, então proposta, quando que a proposta é vinculativa, quando não é, e da obrigação das partes. Então, ela tem normas sobre esses dois temas, sobre inadimplemento também, sobre a quebra do contrato, que é uma expressão do direito da common law. O grande mérito dessa convenção foi justamente buscar um denominador comum entre aspectos da common law e aspecto da civil law, da common law aí do direito anglo-saxão, né, pessoal? E do civil law do direito europeu e também as bases do nosso direito aqui da América Latina. E ela está vigente em 85 países. Então, vejam, pessoal, muitos países realmente que já aderiram à Convenção de Viena. E qual é a importância disso em termos de Brasil? Porque uma vez que ela foi ratificada, internalizada, ela é a legislação de contrato internacional de compra e venda de mercadoria. Então, eu afasto lá o artigo 9º, que a gente estudou. Quando eu pensar, é um contrato internacional de compra e venda de mercadoria. E então, eu vou verificar, na realidade, para aplicar a Convenção de Viena, e não o artigo 9º. E se a outra parte também não é aderente a essa Convenção de Viena. Ainda assim, se a outra parte não for aderente, pelas normas, aí eu aplico, vejam só, aí nessa questão, se a outra parte não é aderente à Convenção, eu aplicaria o meu artigo 9º, se o local da celebração do contrato fosse um local em que a parte é aderente à Convenção de Viena, e aí eu aplicaria a Convenção de Viena. Então, de qualquer forma, é muito provável, tendo por base 85 países, que as partes sejam membros da Convenção de Viena. A única hipótese que a própria Convenção admite é o que a gente chama em direito internacional de opt-out, seria optar sair. Então, as partes poderiam optar sair da Convenção se elas quisessem. Então, de forma bem explícita, elas colocariam no contrato internacional que elas não querem submeter à Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Então, se a gente for pensar sempre em contrato internacional, se esse contrato internacional envolver mercadoria, então entrega de mercadoria, eu vou lá na Convenção de Viena e essa é a legislação aplicável. Se vocês forem lá no decreto, vocês vão ver a própria redação da convenção em português, vocês vão ver que tem lá a obrigação das partes, princípio aplicado, inadimplemento, tudo isso num só instrumento em português, em várias línguas, não é? Tanto quanto a língua dos países que fizerem parte da convenção. Aí, vários aqui, advogados, professores, etc., realizaram estudos sobre a Convenção de Viena de compra e venda de mercadoria. Eu quando fiz, por exemplo, eu fiz uma disciplina na UNB que era sobre Convenção de Viena, só sobre Convenção de Viena. Então, a gente fez lá, só estudou durante um semestre, só a Convenção de Viena, vários pontos da Convenção de Viena de compra e venda de mercadoria. Todos esses estudos, eles foram objetos de um site que aqui compilou esses estudos e também traz muita jurisprudência internacional a respeito da aplicação da convenção.
Então, está lá no nosso material. Então, se vocês quiserem, depois podem passear lá no site, olhar o que foi decidido. É um mundo totalmente à parte, tá? Então, muitos escritórios são especialistas apenas na Convenção de Viena. Então, é interessante que vocês não saiam da faculdade, pelo menos sem conhecer aí um pouquinho da Convenção de Viena. Então, quando a gente fala de contrato internacional, né, pessoal, a gente já viu, eu tenho a questão da lei aplicável, que aí é hipótese de eleição, e do foro, eleger qual é a jurisdição. E aí uma questão muito importante no direito internacional diz respeito à possibilidade das partes, digamos assim, ao eleger a jurisdição, fazerem o que a gente chama em direito internacional de forum shopping. O que é isso? Eu vou buscar aqui o melhor fórum, o melhor local para litigar que reverta melhor interesse econômico para a parte. Então, vocês viram um exemplo que fica muito claro, vocês viram no caso dos acidentes aéreos da TAM e da Gol, que foi noticiado amplamente na imprensa que as famílias buscaram litigar nos Estados Unidos. Por que as famílias buscaram litigar nos Estados Unidos? Porque vislumbraram ali a possibilidade de obter uma indenização maior contra as empresas responsáveis. Então, essa ideia, ela corre muito no direito internacional, de uma ideia em que eu possa buscar, quando abre a possibilidade de jurisdição, uma jurisdição que me seja mais favorável. Só que, no âmbito do direito anglo-saxão, vige uma regra chamada forum non conveniens. O que é isso? Professora, Oi. quando eles buscam, por exemplo, nos Estados Unidos, eles buscam contra a empresa ou buscam contra a fabricante do avião? Tanto faz, ele pode buscar contra a empresa ou contra a fabricante da peça. No caso, eles buscaram contra a fabricante do reverso, né, da TAM, por exemplo, que teria sido a Boeing, entendeu? Então, ele poderia escolher contra quem litigar também, em relação a determinado fato jurídico. Não, mas ele poderia entrar contra, por exemplo, só a TAM lá nos Estados Unidos? Então, se a TAM tivesse bens lá, então é isso que eu vou falar agora. E ele entrou contra a TAM também lá, tá? Aí vem... E o que deu essa ação? Já falo, Clóvis. Então, o que acontece nesse caso, né, pessoal? Quando a gente... E aí tem um filme, eu indiquei esse filme até nos meus alunos agora de Direitos Humanos, se vocês quiserem ver. O filme tá no YouTube, é A Dama Dourada. E é também uma questão de litigar em fóruns internacionais. Nesse caso, a Dama Dourada era um caso super interessante, pessoal, dos quadros que foram confiscados pelo nazismo, no caso, na Áustria, tá? Do Klimt, um quadro super famoso. Vocês verem quadros, vocês vão conhecer que ela é uma dama dourada, com todo um vestido dourado. E aí, então ela quer esse quadro da família da senhora, que é a protagonista do filme, e ela quer o quadro de volta, e ela então quer litigar contra a Áustria. São fatos reais, sensacional. Isso Muito aí, bom esse filme. é maravilhoso. E ele tá no YouTube de graça, pessoal. Então até indiquei lá o link do YouTube dublado para quem quiser, mas também tem outras plataformas aí, se vocês quiserem buscar. O filme é sensacional. Mas tem uma passagem específica que aí tem o nome mesmo. A Dama Dourada. Obrigada. A Dama Dourada. Ele é... Deixa eu botar aqui. Ele é sobre... Deixa eu ver um negócio aqui. Ué? Deixa eu ver um negócio aqui, se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vocês estão acessando a minha tela, né? Vocês estão acessando a minha tela? Sim. Tá. É esse Sim, filme sim, sim. aqui, ó. Ué? So I
Só para mostrar um pouquinho aqui. Your son, the lawyer, how is he? Some letters. Opa. É que tá ruim aqui. A internet não tá das melhores. Friedrichstadt, Herr Hofmeister is expecting me. This is your office. Ah, não, tem, mudou aqui, peraí, gente. Vai botar o filme da profecia pra gente ver, professor? Nem entendi por que mudou. Mas aqui, ó, tem o filme, tá aqui, ele tem todo no YouTube, ó. E na verdade, o filme, ele é... Aqui tem o trailer. Mas eu não vou botar todo o trailer aqui, eu queria só passar uma partezinha para vocês. Some letters I found in my sister's belongings. I need advice from someone I can trust. Can't you just help me on the side? There is no on the side. It's a full-time job. Oh, how can you see out of those glasses? Filthy. Here she is, my aunt, Adela, painted by Gustav Klimt. It's quite a painting. She was taken off the walls of... Tá, então eu não vou passar agora, depois vocês dão uma olhadinha. Então o filme trata sobre esse quadro e ela querer buscar esse quadro. E aí uma das questões, pessoal, no filme é se ela poderia processar o Estado austríaco no foro dos Estados Unidos. Tá? Então a gente estava estudando um pouquinho sobre imunidade do Estado e essa questão veio à tona. Mas por que eu trouxe também esse filme para falar de você sobre um princípio que é muito comum nos Estados Unidos, que é o princípio do Fórum Non-Convenience. Esse princípio aqui diz o seguinte: o juiz, pessoal, ele pode decidir se aquele foro é ou não é conveniente para determinada causa. Então, ele tem, vejam, uma subjetividade muito grande no sentido de considerar aquele foro conveniente ou não. Então, nesses casos dos acidentes aéreos que a gente falou, todas as causas foram juntadas no estado de Nova York e posteriormente foi entendido que não era um fórum conveniente. Então, que as partes deveriam litigar no Brasil, porque no Brasil tinha acontecido o acidente, porque no Brasil as provas estavam no Brasil e também a maioria das partes eram brasileiras. Diferentemente, quando a gente fala do nosso critério de fixação de jurisdição. Então, se a gente fala de jurisdição brasileira, a gente vai ver que ela está disposta lá no artigo 21 e artigo 22, a jurisdição concorrente, que pelo que eu andei assuntando ali, vocês já... O nome do filme é A Dama Dourada. Quem quiser, pessoal, depois... Quem quiser depois assistir o filme, bom. Mas a gente estava falando aqui de eleição de foro, então essa eleição de foro no Brasil, ela é fixada na lei. Eu andei assuntando lá com a professora de vocês de processo civil, ela me disse que vocês já estudaram esses artigos em processo civil. Então, o motivo pelo qual a gente acaba nem passando de novo em direito internacional privado, embora seja justamente um dos objetos da nossa disciplina, a questão de onde litigar. Então, a gente fala lá no início onde litigar, que lei aplicar e como executar uma sentença estrangeira. Então, seriam essas aí, hoje se fala muito em direito internacional privado nesses três aspectos. Então, quando a gente falar, por exemplo, se existe jurisdição da autoridade brasileira, a gente vai ver aqui que existe sempre que o réu tiver domicílio no Brasil ou no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Esse artigo 21 era o antigo artigo 88 do Código de Processo Civil de 73. Posteriormente, o artigo 22, então, que é uma inovação aí do Código Civil de 2015, vai dizer que é possível também a autoridade brasileira julgar quando as partes
elegerem a jurisdição nacional. Isso aqui é importantíssimo. Então, quando as partes elegerem a jurisdição nacional. Então, uma cláusula de eleição de foro para a jurisdição nacional. Então, diferentemente do critério, que é um critério do direito anglo-saxão para eleição de foro, que é aquele critério que as partes podem eventualmente elegerem foro dentro da sua autonomia, mas o juiz americano pode dizer o seguinte: olha, eu entendo que esse foro não é conveniente, tanto num acidente como, por exemplo, numa obrigação extracontratual, um acidente aéreo, como numa obrigação contratual decorrente de um contrato. O juiz norte-americano pode dizer que não é conveniente aquele foro. Eles têm essa ampla aqui liberdade para decidir. Já o juiz brasileiro está vinculado ao artigo 21 e ao artigo 22 do nosso Código de Processo Civil. O artigo 23 trata da competência exclusiva ou da jurisdição exclusiva, ou seja, sempre vai ser a jurisdição brasileira. Quando? Quando houver imóveis situados no Brasil ou em matéria de sucessão hereditária. Aqui na parte de divórcio, pessoal, se tem bens a partilhar no Brasil. Nesse ponto aqui, só a título de curiosidade, o STJ flexibiliza essa regra se há acordo entre as partes. Vamos supor uma partilha de bem num divórcio ocorrido no exterior e não há nenhuma discussão. Um ficou com a casa na praia no Brasil, outro ficou com a casa na praia em Miami. Aí o juiz aceita essa hipótese, ok? Então, no contrato internacional, o que caracteriza esse contrato internacional? Muitas vezes, a possibilidade de eleição de lei e a possibilidade de eleição de foro. Lembrando que, para eleição de foro, então, nós temos a aplicação do Código de Processo Civil, do artigo 22, inciso 3º, respeitando essa eleição de foro. Ou seja, o juiz brasileiro deve aceitar se há eleição de foro nacional, assim como ele deve aceitar se tiver uma cláusula de eleição de foro para outro país. O que até a mudança do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, era bem dificultoso. O que acontecia, gente? O juiz brasileiro tinha uma cláusula de eleição de foro e de eleição de lei, às vezes o juiz brasileiro desconsiderava e aplicava o foro. Ele achava que ele tinha competência com base aqui nesse inciso aqui. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, então eu acho que eu tenho competência e essa eleição de lei eu não vou aplicar porque eu acho que tem que ser aplicada a lei brasileira ou o artigo 9º da lei de introdução. Então, acabava não aplicando, o que fez com que, como eu falei anteriormente, muitas das ações acabassem indo para a arbitragem. Qual é o problema disso da arbitragem hoje? Professora. O problema, o problema da arbitragem é que é uma justiça cara, né? Então nem todo mundo tem condição de ir para a arbitragem. Fala. Mas ali no CPC só fala a opção expressa ou tácita para a nacional. Essa abertura de aceitar, então, quando as partes conveniam que seja estrangeira, é interpretativo, não tem nenhum artigo do CPC que fale abertamente isso, né, expressamente isso. É porque, então, na verdade, o Código de Processo Civil só fixa a jurisdição nacional. Então, ele vai dizer quando que o juiz brasileiro é competente. Ele não vai dizer quando ele não é competente, entendeu? Nem tem nenhuma cláusula dizendo das coisas que ele não é competente. Agora, a interpretação ao contrário senso seria de que se não tiver essa cláusula, essas hipóteses, ele não poderia se dar como competente. Ele deveria, então, extinguir a ação sem julgamento de mérito no sentido de não ter competência. Por exemplo, aquele caso que eu falei, vieram 2 pessoas e estavam passando as férias no Brasil e decidiram se divorciar no Brasil. Como que ele vai, o juiz brasileiro, ele não vai dizer quem é o lugar em que é competente para julgar essa causa. Ele só vai dizer se ele tem ou não tem competência, entendeu? Certo? Então, na verdade, aqui são cláusulas de fixação de jurisdição nacional. Ele não fixa, cada país vai fixar a sua jurisdição. O que acontece é que, dentro de uma ideia de autonomia da vontade nos contratos internacionais,
tem prevalecido o entendimento de que o juiz deve respeitar as cláusulas de eleição de foro. E além daqui, olha só, para responder a pergunta do Paulo, ó. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Então, de certa forma, aqui ele vai dar um recado para o juiz nacional para ele não julgar, tá? Então, a não ser quando haja abusividade na eleição de foro, tá? Que é o parágrafo 2º. Então, ele diz o seguinte, olha, se as partes... E aí tem toda uma discussão no direito internacional o que é uma eleição de foro exclusivo. Porque alguns doutrinadores diziam, mas eles elegeram, mas não significa que não poderia litigar em outro foro. Então, tem que ficar bem claro no contrato que eles elegem com exclusão de qualquer outro foro, o foro de determinado país. Aí o juiz brasileiro deve extinguir a causa. Certo? Ok, obrigado. Bom, aí eu trouxe mais 2 jurisprudências aqui para vocês, pessoal. Uma aqui, que é um contrato de jogador de futebol, veja. Aí, do Robinho, com a empresa Nike, tá? Então, tinha um contrato internacional, contrato de aquele negócio de marketing, né? E aí tem uma eleição de foro da justiça holandesa, tá? E aí ele defendia, no caso, ele entrou com uma ação no Brasil e defendia que era uma relação de consumo que ele tinha feito, que ele era consumidor, ele era hipossuficiente, então, com a empresa Nike, e deveria, então, se afastar dessa cláusula de eleição de foro, porque, como a gente viu lá, nas eleições, no caso de contrato consumidor, não vale qualquer eleição de foro, ela vai ser considerada sempre abusiva, tá? E aí, o que acontece aqui? É uma decisão do STJ de 2016, o STJ entendeu que não é relação de consumo, que há, na verdade, um contrato paritário, ou seja, igualitário entre as partes, e que a cláusula de eleição de foro alienígena, estrangeira, é admitida, tá? Então, ele nem entra no mérito da eleição da lei, que já é um outro aspecto nesse contrato. Então, aqui eles só estão falando da eleição de foro. E tem uma outra aqui da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que traz a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias. Mas nesse caso aqui também, pessoal, a maioria dos casos que vocês forem pesquisar lá para fazer o trabalho, vocês vão ver que muitos dos casos tratam sobre a eleição de foro, mais do que sobre a eleição de lei. Porque, como eu falei, muitos casos acabam indo para arbitragem mesmo, de direito internacional privado, tá? Então, vejam, aqui também eu queria trazer um outro termo que a gente estudou hoje, que está aqui em algum lugar, que é o Forum Non Conveniens. Ele vai falar um momento aqui. Que ele fala do artigo 9º aqui, Forum Non Conveniens, ó. Então, vejam, ele afasta, tá, a ideia de que no Brasil a gente possa ter um juízo de conveniência a respeito do fórum, do local em que o contrato deve ser discutido. Então, ele diz, olha, no Brasil, ou a gente aplica o artigo 88, que hoje era o antigo artigo 88, hoje é o 21 e 22, né, que também está lá no 12 da lei de introdução, e aí a gente fixa a competência. Não há que se falar que o juiz tem essa liberdade de verificar o foro. E depois, em relação à lei do contrato, vejam que interessante, ele fala do artigo 9º, tá? Mas ele fala mais, ó, que neste caso, ó, deverá se dar com direito venezuelano ou então com fundamentos no direito brasileiro, à luz das normas internas e não menos da Convenção de Viena sobre contrato e venda de mercadorias, tá? Que integra o direito pátrio. Claro, porque se ela foi uma convenção, um tratado internacional do qual o Brasil fez parte, ela integra o direito pátrio. Ficou claro, gente? Prof, caso o Brasil não integrasse ali a Convenção de Viena, poderia mesmo assim o juiz fazer uma alusão por falta de legislação ou uma lacuna
Então, essa tua pergunta é interessante, porque antes do Brasil fazer parte da Convenção de Viena, muitos doutrinadores defendiam que a Convenção de Viena era costume internacional. E lembra quando a gente estudou as fontes do direito internacional, e aí a gente estuda as fontes do direito, tem os tratados e depois os costumes, e ela poderia ser aplicada como um costume. Claro que o grande risco disso é uma insegurança, um juiz entender que um costume internacional, por exemplo, possa fixar obrigações tão concretas para as partes como a Convenção de Viena fixa. Então, claro, existe aí essa margem de interpretação. A jurisprudência majoritária entende que não. Se o Brasil não tinha aderido à Convenção de Viena, poderia implicar uma opção política de não querer se vincular. Então, não poderia ser considerado costume. Então, por isso... Outra pergunta, prof. Tu falaste ali do exemplo do acidente aéreo e tal. Se o que causou o acidente foi uma peça japonesa, o avião é americano e a maioria das vítimas são brasileiras, como é que fica essa disputa? Porque entende-se que os Estados Unidos abriu mão ali de julgar a LID, que seria a competência do Brasil, mas não seria uma certa forma entregar para o Brasil julgar a maioria, com a emoção nacional, a maioria dos mortos? Não seria uma imparcialidade ali? Uma parcialidade, na verdade. E o acidente ocorreu onde? Na tua no Brasil, digamos que no Brasil, né? Então, os Estados Unidos, ele só vai dizer se ele tem... Uma das hipóteses que ele coloca, inclusive, quando ele decide se o fórum não é conveniente, é a possibilidade das partes terem um foro alternativo ou não para litigarem, que seria o foro conveniente. Nesse filme que eu indiquei, da Dama Dourada, ele faz a consideração de que o foro, na verdade, para discutir o processamento da Áustria, seria o foro austríaco, porque foi lá que pegaram o quadro que era da família dela, entendeu? Aí ele afasta esse foro estrangeiro, porque ele diz, olha, mas nesse foro a parte não consegue litigar, porque os custos são muito altos. Então, eu vou afastar a minha ideia de que o melhor fórum seria o foro austríaco, porque eu imputar à parte esse ônus ficaria de uma forma muito cara e inviabilizaria o acesso à justiça da parte. Então, os Estados Unidos têm uma tendência de fazer essa análise. Então, quando ele fez a análise do acidente, ele disse, não, mas não tem nenhum empecilho que as partes possam litigar isso no Brasil. E o foro do Brasil está aberto, não existe nenhuma impossibilidade para isso. Então, é comum que lá se faça esse juízo de valor. Mas dentro do que tu está dizendo, cada país, com uma questão toda de escolher onde litigar, é uma questão muito de jurisdição dos países. Então, os países é que vão determinar se eles têm interesse de julgar a causa ou não. No caso do direito anglo-saxão, a partir de um princípio de livre, vamos supor, interpretação do juiz, de foro ser conveniente ou não. No Brasil, as regras são muito claras. Então, se o fato ocorreu no Brasil, o Brasil tem jurisdição para a causa. Mas é uma jurisdição concorrente. O que isso significa? Que pode litigar no Brasil ou pode litigar fora. Aí as partes vão escolher. Certo? Dúvida, gente? Não? Então era isso, pessoal, pela aula de hoje. Então eu botei lá só para mostrar para vocês aqui. Só uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, só para ficar bem claro, gente, isso é muito importante, tá? Que vocês façam acesso à plataforma. Então aqui, ó, na aula de hoje foi sobre contratos internacionais. Opa! Oi, o que eu tô fazendo aqui? Então a aula de hoje aqui sobre contratos internacionais. Eu botei aquele link que eu falei de vocês, da Convenção de Viena, tá aqui, ó. Então tem notícia, tem sobre todos os países que aderiram à convenção, notícias, texto, tá? Eventos relacionados, todos relacionados à convenção no Brasil.
Então, é bem interessante para quem depois quiser se aprofundar ou para vocês terem isso no material. Aí depois, então, como atividade, a gente tem esse aqui, ó, em sua avaliação, qual a importância da arbitragem de convenções internacionais como a Convenção de Viena sobre Compra e Venda de Mercadoria, essa sigla em inglês, tá? Para a normatização do comércio internacional, mais especificamente dos contratos internacionais. Então, assim, ó, gente, é uma opinião bem simples de vocês. Se vocês acham que foi importante, se é importante ter arbitragem, não ter arbitragem, ter convenções internacionais nesse sentido, tá? É uma atividade, é importante essas atividades que a gente vai fazer a G1. A gente não vai fazer, no final, a minha ideia é não fazer avaliação, prova online, que nem muitas do pessoal tá fazendo, mas a gente vai fazendo essas tarefas e aí a gente faz a avaliação, ok? Desculpa, professora, é só o meu pessoal que está picotando o áudio? Eu quase não entendi nada que a senhora falou. Só... Sério? Não, o que eu coloquei então aqui, a tela você tá vendo, né? Tá. Então, o que eu coloquei aqui que na tela, na aula de hoje, tá aqui a aula de hoje, que é dada para vocês com antecedência. E aqui tem uma tarefa, tá? Que é, em sua avaliação, qual a importância da arbitragem em convenções internacionais, como a Convenção de Viena, essa sigla é a sigla internacional da Convenção de Viena, tá? Convention International Sale of Goods, para a normatização do comércio internacional, mais especificamente dos contratos. Então, vem esse dia 28 de abril aqui. Tá bem? Sofia, a gravação da aula de hoje ela vai estar disponível até a próxima aula? Ela é disponível já. Só o fato de eu terminar aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir botar agora, eu vou botar depois, que eu tenho aula 7 agora. E hoje Tá. tô ficando apertada, eu vou botar provavelmente às 10, mas hoje com certeza. Tá? Porque eu tenho que fazer o upload no YouTube lá e demora um pouquinho. Tá bem? Ok. Então era isso, gente. Então até terça que vem, então, pessoal. Tchauzinho. Até. Até. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite.